Você tem alguma área em específico que mais te chama a atenção de estudo, área de pesquisa, estudo, dentro da sua caminhada? Não, especificamente não. Tá, No momento eu tenho me interessado muito sobre a questão da transição planetária. tá. Tá, E o que seria para os nossos? O que é a transição planetária? Os espíritos nos trouxeram que os planetas, eles evoluem ao longo dos bilênios, né? Tá. Então, eles nos apresentaram 5 tipos. Planeta primitivo, aquele planeta de fogo, de erupção. Depois o planeta de provas e expiações, que é a nossa categoria. Depois o mundo de regeneração, mundo feliz e o mundo ditoso. Uma grande divisão é essa. Então, aqui no mundo de provas e expiações, a Terra, planeta físico, ele também evolui. Tá. Então, É isso que eu ia te perguntar, isso é físico. é físico. Tá. Isso E é aí, físico. esse físico pensando no planeta Terra. Sim, Tá, entendi. o planeta Terra começou como um planeta primitivo, como Sim, todos começam. Claro. E foi se esfriando, foi dando condições de vida, teve todo o processo evolutivo. Chegou uma fase que passou para o mundo de provas e expiações. E a humanidade que habita esses planetas tem que acompanhar essa fase em que o planeta está. Tá. Embora, claro que essa fase do planeta é muito maior do que as nossas encarnações. Sim. Mas, então a Terra, ela está se aproximando dessa fase de transição. Ela está deixando de ser um planeta de provas e expiações, que é uma fase para nós, né, para a humanidade, bem difícil, de dores. É o que nós vivemos aqui. Sim, sim. Tá? Guerras, perdas, Sim. maldade, o valor da moeda, né? Tudo. Ah. Para ser um mundo de regeneração. E para isso, é feita uma seleção dos espíritos. Porque hoje, se a gente analisar a massa da humanidade, nós temos espíritos já com uma boa evolução. Aí entra a questão moral sempre. Quando a gente fala em evolução do espírito, é a evolução moral. Porque tem também a intelectual, mas ela não traz, a evolução intelectual é necessária, mas ela não traz evolução. Porque um espírito pode ser muito inteligente, e nas trevas existem espíritos muito inteligentes, muito mais do que os nossos melhores cientistas, mas não traz evolução, que é a moralidade. Então a evolução moral é que determina o ponto evolutivo de um espírito. Então tem espíritos já uma boa evolução moral, e tem espíritos que estão ainda totalmente entregues à maldade. Só que esses espíritos que não atingiram ainda o grau de regeneração, eles não podem ficar aqui no planeta Terra. Por quê? Porque eles iriam atrapalhar a humanidade que vai permanecer. Tá. Então, gradativamente, eles estão sendo retirados do planeta Terra e vão ser levados para outros planetas condizentes com Esse estágio. o estágio deles. Pode ser um planeta primitivo, pode ser um outro planeta de provas e expiações em diferentes graus de estágio. Então a transição é isso. É essa mudança do planeta de provas e expiações para a regeneração. Depois vai ter de regeneração para o mundo feliz, depois do mundo feliz para o mundo ditoso. Mas isso ainda nos séculos milênios à frente. Agora, dentro dessa perspectiva, aquele que é tirado e que depois vai reencarnar, seria isso, né? Num outro planeta. Isso é através de um processo coletivo ou é gradativo? A doutrina espírita, ela fala de um expurgo mais coletivo, como, claro, vamos exagerar, né? Final dos tempos, ou o dia do juízo, usando algumas comparações cristãs, talvez. Mas o que a doutrina espírita fala sobre isso? É um processo gradativo ou haverá a possibilidade de algo maior, de uma monta maior, que vai levar muitos espíritos ao mesmo tempo?
Os dois. Os dois. Os dois. A pandemia tem alguma relação nos estudos da doutrina? Tem. A pandemia ela teve uma função educativa, tá? Porque a espiritualidade viu que a humanidade estava chegando num estágio em que uma das opções seria uma guerra global. Mas aí a humanidade estaria atrasando seu desenvolvimento muito. Ou optaram pela pandemia. Porque essa pandemia fez a gente refletir. Mudar, pelo menos rever muitos conceitos. Valores, né? Valores. Mas tá voltando tudo do jeito que era. Tudo bem, mas isso está aqui dentro. Um dia essa semente ela vai frutificar. O aprendizado foi dado. Depende da gente, por ele para funcionar. Então, é um processo gradativo. Tá? Conforme os espíritos vão desencarnando naturalmente, eles vão sendo já direcionados para alguns lugares, para aguardar serem levados para outros planetas. E tem também os desencarnes coletivos, que a gente chama. Tsunami. Desencarne grande coletivo. Terremoto. Tá? Então, esses espíritos, eles não estão lá por acaso. Eles já vieram preparados para desencarnar ali em conjunto. Então, todos eles vão embora? Depende da evolução de cada um, mas eles precisavam passar por aquilo. Um evento desse não acontece do nada. Não, aqueles espíritos foram preparados. Cai um avião, por que tem passageiros que perdem o voo por causa de um farol fechado? Porque não era para ele estar naquele avião. Então, esses desencarnes coletivos também têm essa função. Aqueles que precisarem ser levados para outros planetas já vão ser separados. Os outros vão aguardar uma nova oportunidade para encarnar aqui na Terra. Tá? Agora, uma coisa que é importante, né? Os espíritos estão sendo levados para outros planetas, porque eles não podem ficar aqui. Mas eles vão com uma missão muito grande. Nesses planetas, já existe uma humanidade mais primitiva do que nós. Esses espíritos, eles têm conhecimento. Já têm uma cultura. Já têm uma religiosidade. Intrinsecamente, eles levam esse conhecimento lá e ajudam aquela humanidade a evoluir. Então, a missão deles é essa. É fazer o resgate próprio e ajudar aquela humanidade. Então, eles não estão sendo jogados fora, abandonados. Não, eles vão para uma escola. No fundo, aqui é uma escola. Eles vão para uma escola adequada ao nível evolutivo deles e vão ajudar aqueles alunos que já estão lá. Uma coisa que eu fiquei curiosa é em relação, porque esse processo também seria físico dentro do nosso planeta. E a gente sabe que a gente vive uma crise ambiental, né? E os mais pessimistas falam que minha geração não vai envelhecer, né? A gente vai ter problemas ambientais tão graves que vai ser impossível uma vida na Terra. Existem estudos dentro da doutrina kardecista sobre isso, sobre a questão ambiental, e como que essa parte física mesmo do nosso planeta estaria influenciando as almas que estão aqui, os espíritos que estão aqui? Então, eu vejo assim. Nós temos a responsabilidade, sim, sobre o clima. Mas não toda a responsabilidade. Porque como o planeta ele está nessa fase de mudança, de nível evolutivo, ele tem que se adequar para a nova humanidade que vai vir aqui. Então, muita coisa do que está acontecendo, terremotos, tsunamis, o próprio degelo dos polos, aquecimento global, já fazia parte do planejamento espiritual. Mas nós, com a nossa atividade, nós aceleramos. Então temos responsabilidade. Mas não somos tão poderosos assim para mexer tanto com o planeta. Então tem as duas coisas. Tá? Isso mexe sim, tem a ver com a nossa com a humanidade que vai ficar aqui, porque ela vai ter que se adaptar. Então aqueles que ficarem, porque assim, né? Quem vai ficar não é santo.
Estamos longe disso. Mas, hoje nós temos assim, eu tenho a minha maneira de ser, tenho o meu pensamento, só que tem espíritos que ainda não gostam de mim e que querem me prejudicar. Então, se eu dou uma bobeada, eles chegam e falam, faz isso, faz aquilo, prejudica isso, prejudica aquilo. Pra quê? Pra eu me prejudicar mais. Por conta das minhas falhas, das minhas inferioridades. Se eu permanecer aqui no planeta Terra, eu vou continuar do jeito que eu sou. Eu não mudo nada. A única diferença entre nós encarnados e nós desencarnados é que nós temos uma gama de conhecimentos que não é necessário nesta encarnação que fica obscurecida. Tá? Então eu posso ser muito bom em astronomia, por exemplo, mas não é o meu foco nesta encarnação. Então esse ponto fica obscurecido. Só que quando eu desencarnar, eu recobro esse conhecimento. Então todo o conhecimento, todo o meu ser, ele continua exatamente igual. Então eu tenho as minhas falhas. Eu tenho orgulho, eu tenho vaidade, eu tenho ambição. Eu vou ter que trabalhar, isso vou ter que continuar trabalhando em mim. Eu já trabalho aqui e vou ter que continuar trabalhando. Eu só não vou ter uma influência externa me influenciando a cometer mais erros. Essa vai ser a vantagem da humanidade que vai permanecer aqui na Terra. Ela vai ter mais tranquilidade para a sua evolução. Só que aí existe um detalhe, né? Nesse mundo de regeneração, não evoluir já é um retrocesso. Embora o espírito não perca nada do que ele desenvolveu, mas é um retrocesso. Ele pode ser levado de volta para um mundo de expiação. Olha, você não aprendeu direito a lição, como você tem que trabalhar. Então, volta lá mais um pouquinho, quando puder, você volta para cá.